Ontem, o goleiro Bruno, que foi um dos acusados de ter matado Elisa Samúdio, o crime ocorreu em 2010 e ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de cadeia e foi solto com menos de 7 anos, né? Após 6 anos e 7 meses na prisão, ele foi solto e agora ele está em regime semiaberto domiciliar. Então ele tem que voltar para a casa dele à noite, não pode ficar na rua. E ele foi liberado em regime excepcional para poder jogar agora. Ele voltou a jogar futebol como goleiro mesmo, né? E ontem ele participou de uma partida com o time atual dele, que é o Poços de Caldas. E segundo a reportagem que eu vou deixar para vocês aqui vinculado ao documentário fixado, ele foi ovacionado pela pequena plateia que acompanhou o jogo lá, fez selfie com os torcedores, fez selfie com os fãs deles. Esse tipo de situação aqui me suscitou uma série de sensações conflitantes aqui, né? E eu quero aproveitar para abordar alguns temas com vocês aqui, que eu já queria abordar antes, mas que agora surgiu a oportunidade, que tem a ver com punição, né, com regime carcerário, com a sensação de impunidade que há no Brasil e também com a masculinidade tóxica, porque para mim tem tudo a ver isso aqui. Então, para começar, vamos entrar na questão da impunidade, da sensação de impunidade no Brasil. E quando você vê um caso desse, um caso que escandalizou o Brasil, um caso bárbaro, né, do assassinato da Elisa Samúdio, inclusive eu lembro de ter acompanhado o julgamento do caso da Elisa Samúdio e o veredito também. E quando você tem uma situação dessa, né, um caso desse, parecido com esse, o que você espera, geralmente, é uma punição exemplar. É que a pessoa que cometeu esse crime, no caso um homicídio, seja condenado pro resto da vida dele, se possível, né? Em alguns casos bárbaros, alguns casos que realmente comovem a opinião pública, é o que se espera. E quando você tem uma situação dessa, condenado a 22 anos e pouco de prisão e é solto após menos de 7 anos, isso causa uma sensação de impunidade, isso leva realmente uma indignação, porque não é o que você imagina. Você tem um assassino que está solto agora, jogando futebol. Eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre pena capital ou sobre prisão perpétua. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, teria que analisar mais os dados, teria que investigar mais a eficácia disso, em redução de crimes, se contribui de algum modo para a violência urbana, eu realmente não sei dizer. Não tenho opinião sobre isso, embora em certos casos me parece que a pessoa, não sei se é o caso do goleiro Bruno, mas em alguns casos a pessoa não tem condição de voltar para a sociedade. Ela não tem condições de ser reinserida na sociedade. É um perigo constante e há casos emblemáticos de pessoas que são soltas e que depois voltam a cometer crimes hediondos. Então tem certas pessoas que não podem voltar para a sociedade. Elas não têm condições para isso. Então, talvez nessas circunstâncias, uma pena capital ou uma prisão perpétua talvez fosse a única solução para isso. Mas, como eu disse, é revoltante quando você espera uma pena longa para uma pessoa cometer um crime bárbaro e depois de poucos anos ela está na rua de novo. E aqui a gente entra no segundo aspecto, né, que é a função da prisão numa sociedade contemporânea, né? Um autor que trabalha com essa ideia, é muito interessante o livro dele, que se chama Vigiar e Punir, do Foucault. Muitos de vocês conhecem, muitos de vocês estudaram na universidade, que eu sei disso, vocês já me disseram antes, mas é uma obra interessante porque mostra a visão da prisão ao longo da história, né? Na Idade Média, na Idade Moderna, depois no mundo contemporâneo, as diferentes propostas para a prisão. O que ela servia antes, que era uma visão punitiva do presídio, e depois uma visão atual, que é a visão da reabilitação, da pessoa poder voltar para a sociedade, ser reeducada. E o fato é que no Brasil que você tem, embora estejamos no mundo contemporâneo, o que você tem na prática é um sistema carcerário punitivo. A pessoa vai lá para ser jogada às traças, e você vê isso também na retórica de políticos, né, como Bolsonaro, que constantemente fala, né, de botar o bandido na prisão e jogar a chave fora. Então é um depósito de pessoas. Não tem a proposta de reeducação. Embora possivelmente haja presídios no qual você tem algum tipo de trabalho que eles possam praticar, algum tipo de educação, de formação adicional que eles possam fazer dentro do presídio, na prática mesmo o que você vê é um depósito de gente. A pessoa cometeu um crime, às vezes crimes triviais, são jogadas no presídio e ficam lá às traças, sendo educadas no crime também. Em tese, o ideal seria pequenos delitos, uma pena socioeducativa, algo que a pessoa vai ficar em liberdade, mas tendo que cumprir algum tipo de ação comunitária, ajudando a sociedade de algum modo, e em penas mais graves a pessoa vai passar das grades, mas que possa depois ser reinserida na sociedade, que não fique para sempre lá dentro, sendo maltratada, sendo punida de maneira brutal muitas vezes. Que essa, como eu disse, é uma visão que é apresentada
na contemporaneidade, que a prisão é um local de afastamento de um elemento que é perigoso para a sociedade, para que ele possa reaprender os valores sociais e voltar a ser um membro ativo e produtivo na sociedade. Talvez fosse legal a gente chamar de novo aqui o Alê Santos para falar sobre isso, porque ele nos disse aqui que ele está investigando agora o encarceramento em massa no Brasil, então seria muito legal poder debater esse assunto com maior profundidade com alguém que está investigando esse tipo de assunto. Eu quero recomendar para vocês aqui sobre os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, o documentário A 13ª Emenda da Netflix, que fala sobre isso, sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos e como as penitenciárias são usadas como trabalho escravo nos Estados Unidos. É um modo que os americanos encontraram para perpetuar a escravidão no país. E vale também assistir a série Olhos que Condenam, porque fala sobre isso também. É um caso de 4 jovens que foram presos injustamente, eram inocentes e foram condenados e passaram por situações horríveis na prisão. Então é evidente, é claro que a prisão, a perda de liberdade, ela não é perpétua no Brasil. A intenção não é que a pessoa fique o resto da vida lá, mas sim que tenha uma punição justa pelo crime que ela cometeu e que depois possa voltar a se reinserir. E um outro aspecto também relacionado ao goleiro Bruno, que foi muito perceptível na época do crime, quando ocorreu o caso da Elisa Samúdio, foi que muita gente condenou a vítima, muita gente criminalizou a vítima, o que é um fator habitual numa sociedade machista como a brasileira. O que você teve foi muita gente dizendo que ela mereceu aquilo, que ela era uma Maria Chuteira e que ela fez por merecer, que ela provocou o Bruno, que ela levou as consequências da morte dela. E esse comportamento ele está disseminado em diferentes níveis no Brasil, né? É possível perceber como essa masculinidade tóxica está entranhada na cultura brasileira, né? Fiz alguns vídeos recentemente aqui, tanto sobre a Luana Piovani quanto sobre a Cléo Pires, e quando você lê os comentários, você constata isso, como há uma tendência a atacar as mulheres de um modo muito mais daninho e muito mais cruel do que você vê em relação aos homens. No próprio vídeo da Cléo Pires, no qual criticava esse tipo de comportamento, você vê os comentários e você percebe como isso está presente. Então não foi diferente com a Elisa Samúdio, não. Ela foi vítima do goleiro Bruno e do amigo dele, e mesmo assim as pessoas punham a culpa nela. Tanto que ele pode voltar agora a jogar futebol e ainda assim ser ovacionado, e ainda assim ser aclamado, porque a vida dela valia bem menos do que poderia se imaginar. Porque na cabeça das pessoas, ela fez por merecer. Ela procurou esse destino dela. É difícil imaginar se fosse a situação oposta. Se fosse uma mulher, uma jogadora de futebol, que cometeu o crime que o Bruno cometeu e voltasse a jogar futebol depois, se ela seria recebida do mesmo modo como ele está sendo recebido agora. É difícil imaginar a situação invertida. Inclusive no vídeo recente que eu fiz sobre a Cléo Pires, o comentário que eu vi aqui, na verdade foram várias vezes repetidos esse comentário aqui de diferentes pessoas, tinha a ver sobre a exposição da pessoa na rede social e os insultos, e os xingamentos, a perseguição e o bullying, e alguém falou assim, mas por que a pessoa está na rede social? Quer dizer, a pessoa é obrigada a se recolher, a não participar de interações virtuais, a não publicar foto no Instagram, a não publicar no Twitter, a não comentar no Facebook, a não ter um canal no YouTube, porque ao fazer isso ela está se sujeitando a ser atacada. Então a culpa é da pessoa que se expôs. Então é culpa da Elisa Samúdio que se aproximou do goleiro Bruno, que se apaixonou por ele, ou tentou se aproveitar dele, se fosse o caso, não sei. Eu realmente não sei quais os detalhes do relacionamento entre eles. As pessoas são obrigadas a elas mesmas se cercearem para que alguém não vá lá e cometa um crime contra você. A mulher não pode pôr um vestido curto porque ela está se expondo a ser vítima de alguma coisa. Há uma constante tentação de pôr a culpa nas vítimas. E as vítimas não são culpadas. É aí que está o ponto. As vítimas não são as culpadas. Se alguém vai lá e comete um crime, o criminoso é culpado, não a vítima. Se alguém vai lá e age de maneira idiota na internet, o culpado é o idiota que ajuda daquele modo, não a pessoa que sofreu o bullying, a trollagem, os ataques virtuais. Mas como eu disse, é muito difícil para mim imaginar que se fosse o caso invertido, se fosse uma mulher na situação do Bruno agora, que ela estaria sendo aclamada e ovacionada ao voltar para sua profissão. Acho muito difícil imaginar a mesma situação invertida. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o retorno do Bruno agora ao futebol, sobre o histórico dele, né? Primeiro sobre essa questão da impunidade. Você também tem essa sensação de impunidade quando você vê alguém condenado por um crime hediondo e que é liberado muito antes da cadeia. Como é que você se sente em relação a isso? Segundo ponto é sobre esse caráter punitivo da prisão no Brasil, o encarceramento em massa de pobres, geralmente, né? Quando você tem uma prisão como no caso do Bruno, é uma exceção, geralmente você tem pessoas realmente fragilizadas, aquilo que o Gessé Souza denomina no livro dele de ralé brasileira, pessoas que estão numa categoria subhumana quase, que ainda perpetua certas opressões da época da escravidão. Você vê de maneira muito clara na sociedade brasileira, nos estratos sociais brasileiros, esse tipo de pessoas relegadas à própria sorte, que tem a sociedade contra elas e o Estado contra elas muitas vezes, e também depois sobre como esse retorno do Bruno agora ao futebol, sendo ovacionado pelas pessoas, fazendo selfie com as pessoas, revela essa masculinidade tóxica na sociedade brasileira. Se fosse uma mulher nessa situação, a gente veria o mesmo cenário.
O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!